Então é isso. Eu vou projetar aqui para apresentar a Mari, gente, para vocês. A Mari é uma querida companheira de trabalho. Nós ingressamos lá com muitos outros de vocês, eu acho, em 2006, no Unidelce. E a Mari, ela foi responsável por nos ajudar a descobrir muita coisa sobre a alfabetização que ela vai contar hoje. E a transformar um pouco a realidade que a gente tinha na nossa escola, né? A Mari, ela tem um canal no YouTube, que é o canal Marinalva Pires, e o lema do canal é ajudando você a alfabetizar crianças de maneira rápida e eficaz. A gente vai pedir que depois vocês entrem no canal do YouTube, a gente vai mostrar aqui, se inscrevam, ativem o sininho, tem muitos vídeos que ajudam a gente, não só a gente, mas como os pais também. E ela tem também na página dela no Facebook feito muitos posts com vídeo e com com escrita também e com cards, né, com imagens, orientando quanto a aspectos diversos do desenvolvimento das crianças, não só apenas em leitura escrita, mas motor, de linguagem oral, enfim, outras questões. Mas no encontro de hoje, ela vai falar para a gente sobre o conceito de consciência fonológica. Não é à toa que está nesse segundo encontro, nesse momento em que as crianças conseguem descobrir o que a escrita representa, né? Que a escrita representa a fala, que era o que o nosso personagem não sabia no início. E ela vai falar sobre esse conceito de consciência fonológica e a transposição dele para a prática de alfabetização, na perspectiva dela, que é uma alfabetizadora da rede pública. Então, vocês vão ter acesso aí às redes sociais da Mari. Vamos curtir, entrar. A Mari, ela é pedagoga, graduada pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, da USP. Especializou-se em distúrbios da aprendizagem, desenvolvimento da leitura e da escrita, pelo Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica em São Paulo, né, no Cefac. Ela atuou como professora de educação infantil na rede privada e no ensino fundamental da rede municipal de São Paulo e trabalha como professora alfabetizadora na rede estadual de São Paulo, nessa diretoria de ensino, né, da nossa região de Carapicuíba, no Unidelce, como ela colocou, e na rede municipal de Vargem Grande Paulista. Ela também atuou como formadora de professores na empresa Agente de Desenvolvimento Profissional e na Focus Educacional, e ela é uma profissional com um amplo e profundo conhecimento sobre a alfabetização multissensorial, né? E ela se destaca pelo seu trabalho com a alfabetização dos estudantes com diferentes perfis de aprendizagem. Ela é a grande criadora de uma metodologia que ela chamou de Entre os Sons e as Letras. Ela mantém canais de divulgação do conhecimento e auxílio para a alfabetização direcionados a pais, mães, estudantes e professores, né? O lema do canal do YouTube dela, ajudando você a alfabetizar crianças de maneira rápida e eficaz, é também uma missão profissional que ela exerce com muita competência e maestria, competência essa que ela forjou em anos de pesquisa, de estudo, de experiência com a alfabetização e missão que ela compartilha hoje com a gente. Hoje ela vai nos ensinar a alfabetizar crianças de maneira rápida e eficaz. Mari, eu estou profundamente emocionado e agradecido de você estar aqui conosco. Você topou estar hoje e amanhã, isso é incrível, né? E você trabalha, dobra período como a maior parte de nós. Então, gente, eu gostaria de dizer assim para vocês, nós estamos gravando, a gente vai, tanto a Mari como nós, depois vamos, a Mari vai disponibilizar, e se ela autorizar, nós também, nós vamos disponibilizar esse vídeo na internet. E aproveitem, porque o conhecimento que ela tem é fantástico, nós somos parceiros há muitos anos, 16 anos já, trabalhando juntos, e eu sei, não só porque eu ouvi falar, mas eu sei porque fui professor ao lado dela e também trabalhei como coordenador na escola que ela atuava como alfabetizadora. Então, o conselho que eu dou para vocês é, não pisquem, suguem até o último, porque não é só teoria, é teoria e prática, né? Eu vou, Mari, projetar aqui, te agradecer em nome da diretoria, em nome do núcleo pedagógico, em nome da Rosângela, em nome dos nossos colegas que estão aqui, eu tenho certeza que vai ser um momento muito proveitoso, tá bom?
Vou projetar aqui. Já está aparecendo para vocês? Sim. Perfeito. Mari, com você. Sim. Sim. Então, vamos lá, começar compartilhando um pouquinho da minha prática, né, de como que a consciência fonológica chegou até mim. Pode passar o slide, por favor? Então, lá em 2006, eu tinha acabado de ingressar no estado, e lá na mesma escola em que eu estou até hoje, né, na professora Nidelce Martins de Almeida, e a nossa diretora maravilhosa, professora Maria Helena Guetti, na atribuição ela sempre nos perguntava, né, qual que era a nossa preferência para lecionar, e eu já havia me dado conta, né, estudado sobre consciência fonológica, mas eu não me sentia segura para pegar uma sala de primeira série. Então, pensei comigo, vou escolher uma segunda série que vai estar todo mundo ali, ó, lendo e escrevendo. E foi isso que aconteceu. Eu fui lá, peguei a minha sala, e aí, na primeira semana de aula, fui fazer as sondagens, as avaliações diagnósticas, e me deparei com uma sala de 32 alunos, mas que 15 estavam em hipótese pré-silábica, silábica sem valor e silábica com valor. O restante da sala lia e escrevia muito bem, segmentando as palavras em frases, produzindo texto, e bateu um desespero, né? Falei, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço agora? Metade da sala de um jeito, metade de outro. E aí fui me aconselhar com uma amiga, uma professora, que na época também trabalhava com a gente na escola, mas ela tinha mais experiência de sala de aula do que eu. E ela me deu um livro do Fernando Capovilla, Alfabetização Fônica, mas ela me disse o seguinte, Mari, de nada vai adiantar você ensinar os fonemas se você não ensinar, se você não desenvolver as habilidades de consciência fonológica. E aquilo ficou na minha cabeça, e eu tinha ido a um seminário sobre consciência fonológica, e eu falei, não, tudo bem, vou estudar e vou aplicar. E aí comecei, separava a sala, metade eu dava atividade, né, que condizia com a segunda série, que seria hoje o atual terceiro ano, né, porque ainda não tinha, o fundamental de 9 anos ainda não estava implementado, e a outra metade da turma eu dava as atividades de alfabetização. E para a surpresa, né, de todos, ao final do primeiro bimestre, vamos lá fazer as avaliações, vamos fazer os conselhos, e essas crianças já tinham avançado, as que estavam silábica com valor avançaram para a fase alfabética, já estavam começando a ler palavras, e as que estavam pré-silábicas já estavam silábicas alfabéticas. E então, quando a gente foi para o conselho, a diretora, a coordenadora, falando, como assim? O que você fez? E foi aí que eu compartilhei, né, como que eu tinha ajudado aí, conduzido essas crianças nesse processo. E de lá para cá, a escola, né, a Nidelce, a gente como um grupo, né, porque a gente se forma professor na relação com outros professores, e principalmente na relação que a gente constrói com os nossos alunos, a gente foi avançando no conhecimento, produzindo material, vendo as atividades que funcionam e que não funcionam para as crianças, até que eu resolvi pegar as salas de primeiro ano, primeira série,
mas ainda me deparava com crianças que tinham muita dificuldade para aprender. Nessa época ainda tinha PIC, né, aquelas salas de recuperação de ciclo. E aí, gente, eu resolvi fazer uma especialização, que foi essa especialização em distúrbios de aprendizagem e aquisição da língua escrita e da leitura. E lá eu tive aula com o professor Jaime Zorzi, com pessoas incríveis lá, em que me mostraram uma outra perspectiva, que é a da neurociência, de como a criança aprende, quais são os estímulos que a gente precisa dar para que a criança aprenda da melhor forma possível, né, do jeito que a gente faça um encontro aí entre o período sensível de aprendizagem com o estímulo correto, e aí isso gera uma aprendizagem na criança. E foi aí que a gente foi conduzindo o nosso trabalho. Pode passar, por favor, Alex? Então, a consciência fonológica, eu coloquei aí, gente, se vocês quiserem me interromper, Alex, fique à vontade, tá? Essa história também é sua. Bom, consciência fonológica, você pode passar para frente, por favor? Isso. Eu coloquei aqui uma poesia do Ulisses Tavares, que eu acho que exemplifica bem a questão da nossa língua, né, do sistema de escrita alfabético, né? Diz assim, nossa língua. Temos a música no falar, falamos com vontade, gosto e prazer. Não falamos nem conversamos, na verdade, curtimos os sons das palavras. Cada lugar do país, um jeito de falar. O resto do mundo que nos ouça. Então, esse está lá no livro Meu Brasil de A a Z, da editora Paulus, na página 24. Então, a consciência fonológica chega para a gente com esse sentido, né, da sonoridade das palavras da língua portuguesa. Essa sonoridade, ela é perceptível, mas também, para a criança que está se alfabetizando, a gente precisa ajudar ela a perceber que a gente consegue analisar essa sonoridade, que a gente consegue manipular esses sons dentro da palavra, que a gente consegue descobrir palavras dentro de palavras, que a gente pode criar palavras a partir de outras palavras. Essas questões não são dadas para a criança, porque o código escrito é uma convenção inventada, né? Não é algo que surgiu naturalmente. Então, o código escrito, ele é uma invenção, ele é uma convenção, onde estudaram-se a fala e tentaram encontrar um código que fizesse essa transposição entre o que a gente fala e o que a gente escreve, numa necessidade de registrar aquilo que a gente fala de uma forma permanente através da escrita. Pode passar, Alex? Então, eu gosto bastante dessa definição do Capovilla, referente ao que é consciência fonológica, né? Ele diz que refere-se tanto à consciência de que a fala pode ser segmentada, ou seja, dividida, quanto à habilidade de manipular tais segmentos. E quando a gente fala de manipular, a gente quer dizer trocar de lugar, criar, subtrair um som, adicionar um som. Isso é manipular. E que essa se desenvolve à medida que a criança vai tomando consciência do sistema sonoro da língua. Ou seja, a partir do momento em que a criança passa a refletir a respeito do sistema sonoro da língua. Então, consciência fonológica tem muito a ver, ali, ó, com a questão da reflexão sobre o sistema de escrita, sobre a nossa língua. E aí a gente está falando do quê? De segmentar frases em palavras, palavras em sílabas, sílabas em fonemas. A gente está falando de aliteração,
que é o som inicial das palavras, a gente está falando de rima, tá? Então, vamos passar? Então, vamos lá. Então, quais são as habilidades de consciência fonológica que a gente precisa trabalhar com as crianças? Bom, a primeira questão que a gente precisa entender é que esses níveis, eles não querem dizer que um sucede ao outro, mas ele quer dizer que dentro da consciência fonológica, nós temos habilidades que são mais fáceis da criança perceber, e a gente tem habilidades que são mais sofisticadas. Então, nós temos lá a rima. Rima é uma habilidade que ela é mais fácil da criança perceber. Geralmente, a criança tem facilidade em identificar os sons iniciais e os sons finais das palavras. Os sons medianos, geralmente as crianças têm mais dificuldade para identificar. Então, quando a gente trabalha a rima, a gente está trabalhando aquele som, né, da vogal tônica para frente, né, em que a gente percebe que essa sonoridade se repete em outras palavras. E isso é importante porque quando a criança começa a ler, ela vai percebendo que pedaços de palavras se repetem, mesmo que a palavra seja diferente, e que a gente consegue deduzir alguns significados de algumas palavras por causa desses pedaços de palavras que se repetem. Então, em cada uma dessas habilidades, né, e eu estou falando mais especificamente da rima, dentro da rima a gente ainda tem algumas habilidades que a gente precisa respeitar. Então, eu coloquei aí, né? A gente precisa seguir um norte que vem da compreensão para a identificação e para depois vir a produção. Então, muitas vezes a gente fica assim, ai, vamos produzir rimas. E aí você fica lá, João rima com o quê? E aí fica lá, cri, 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 né? As crianças não conseguem dizer. Ou é um que diz e os outros ficam sem entender direito o que você quer dizer. Por quê? Porque eu já fui direto para a produção. Primeiro a gente precisa expor a criança, né? Ajudar ela a compreender. Depois ela vai identificar. E aí sim, logo depois ela vai produzir. E isso em todos os níveis, tá? Tanto na rima, na palavra, na sílaba, na literação e no fonema. Então, vamos lá para a rima. Então, você está trabalhando lá a rima. Geralmente, o que a gente faz? Trabalha com textos que a criança sabe de cor, né? As cantigas, os poemas. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos trabalhar com a cantiga do sapo não lava o pé, né? Então, as crianças conhecem, sabem de cor, uma belezinha. Vamos ajudar as crianças a entender essas palavras que rimam, só que a gente precisa ajudar elas explicitadamente. Porque muitas vezes a gente canta com elas, a gente lê poemas, mas fica tudo subentendido. A gente acha que a gente trabalhou, que a criança foi exposta. E ela foi, vocês trabalharam. Mas a gente precisa dizer para ela aonde está esse som. E olha, qual outra palavra que também tem esse som no final? Então, vamos lá para o sapo não lava o pé. O sapo não lava o pé. Então, quando a gente está mostrando para a criança lá que está faltando uma palavrinha, o sapo não lava o pé, elas vão falar, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. E aí você vai falar, puxa, olha só essas palavras que vocês disseram. É importante, gente, quando a gente trabalha com consciência fonológica, que a criança diga, ela fala, ela ouve o que ela fala e ela processa aquilo que ela falou. Então, quando você fala assim, olha, você falou pé, quer, chulé, o que essas palavras têm de parecido?
Se elas não perceberem, você repete. Pé. Olha o som final. Chu. Lé. Pede para a criança ir falando com você. Ela vai criando uma vozinha interna. Sabe aquela voz que quando você escreve, você ouve lá no seu cérebro? Então, é isso que a gente está ajudando a criança a perceber, tá? Então, olha lá, a gente expôs, a gente ajudou ela a compreender, olha só que essas palavrinhas têm um som final que são semelhantes. Agora, ela já consegue identificar. Então, aquelas atividades onde a gente coloca lá as imagens, e a gente coloca lá feijão, e aí a gente coloca lá as figuras, sendo que 2 figuras rimam com feijão. Macarrão, limão. Então, a gente vai dizer para a criança, olha só, feijão, termina com o quê? Com ão, muito bem. Então, vamos lá. Se feijão termina com ão, qual dessas figuras também terminam com ão? E aí ela vai identificar dentro de outras possibilidades qual daquelas tem. Então, ela vai falar geladeira, não, geladeira não. Limão, ó, limão, feijão. Ah, sim, isso rima. Para depois a gente pedir para ela produzir uma rima, né? A gente poder falar para ela assim, vamos brincar de rima? Qual palavra que rima com cola? Para ela chegar a produzir escola, ela tem que passar por essas habilidades aí de compreender, identificar, para depois produzir. E aí a gente vai para a consciência de palavra. Consciência de palavras. A gente precisa ajudar a criança a perceber o quê? Quais são as habilidades envolvidas nisso? Não é só perceber que as palavras são separadas por espaços. A gente precisa ajudar a criança a perceber que as palavras podem ser constituídas por poucas letras, por muitas letras, enfim. Que as palavras têm um começo e um fim. Ela tem um som inicial e um som final. Porque quando a gente fala, nós não segmentamos na fala, nós fazemos um contínuo. E aí, quando a criança vai escrever, ela já começa a compreender que a escrita é uma representação da fala e ela vai escrever tudo emendado. Ou então, ela vai segmentar as palavras em lugares inadequados. Então, a gente precisa ajudar ela. E como que a gente faz isso? Aquele mesmo texto que a gente trabalhou da cantiga do sapo não lava o pé, bom, trabalhamos rima. Agora a gente vai trabalhar. Vamos pintar os espaços entre as palavras? Aí é legal você ter um cartaz, as crianças terem essa cantiga impressa. Vamos pintar os espaços entre as palavras? Mas não basta só a gente fazer essa questão visual. A gente precisa ajudar a criança ali a aproveitar e já fazer uma questão que é de ler, de ajudar a criança a perceber, né? Olha só, uma palavrinha que só tem uma letra. Tem um espaço aqui entre o e a letra S, onde está escrito sapo? Tem, então vamos pintar esse espaço? Sapo. Olha aqui, ó. Vamos fazer o som da letra S? Olha só, o fonema. Então, gente, quando a gente trabalha com consciência fonológica, não é que a gente vai trabalhar uma coisa de cada vez. A gente trabalha várias habilidades. Mas a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo e em qual momento a gente está fazendo. Então, veja bem, nós temos lá um texto, a cantiga. Então, nós estamos lá. Pintamos os espaços. Sapo. Vamos falar com a criança, olha, sapo é uma palavra que começa aqui, ó, no som do S, ó, e termina onde? No O, sapo. Vamos lá pintar o finalzinho lá do sapo. Não, olha, começa com o som do N, ó, e termina no O. Pinta lá o espaço. Pé, olha, uma palavra que só tem 2 letras.
Terminou de pintar os espaços? Vamos contar quantas palavras tem nesse verso? Conta as palavras e coloca lá. Olha quanta coisa você trabalhou sobre o conhecimento do sistema de escrita. E você trabalhou consciência de palavra. E aí, gente, eu ia deixar essa para o fim, mas a gente precisa ajudar as crianças, porque muitas vezes a gente dá aquela atividade das palavras todas emendadas e pede para a criança segmentar. Ah, mas ela sabe de cor. Gente, se ela ainda não desenvolveu essa habilidade, como que ela vai fazer esse tipo de atividade? Essa atividade seria bom para avaliar, né? Se ela já consegue, mas não para ensinar. Então, a gente precisa ter atento, quando a gente está alfabetizando, se aquela atividade, ela serve para avaliar, se ela serve para ensinar, se ela serve para sistematizar, que é outra prática muito importante na alfabetização. Quando a gente trabalha um conceito com a criança na sala de aula, e agora com o ensino híbrido, senhores coordenadores, ajudem os seus professores a pensar em atividades de sistematização. Veio um dia na escola, trabalhou o fonema A, trabalhou lá a identificação, trabalhou consciência de palavra, tal, rima, a mesma atividade ou uma atividade muito parecida que trabalha exatamente, vai para casa, para sistematizar, para ajudar o cérebro da criança a criar o quê? Procedimento, a criar memória procedimental. Tá? Então, isso é muito importante. Consciência de sílaba. Mari. Oi? Puxando aqui um pouquinho a palavra, tá ótimo. Eu, particularmente, como sempre, estou adorando. E eu queria provocar os nossos colegas que estão aí assistindo. Eu estou vendo vários aqui concentradinhos, vendo o pessoal anotando e tal. E eu queria perguntar para vocês, e aí, gente, o que é que vocês estão achando? Contem um pouco aí para a gente, deem uma devolutiva aí para nós, para a Mari. O que vocês estão achando desse momento? Está valendo a pena? O que vocês estão gostando? Quem pode contar aí? Ou escrever lá no chat. Quem pode contar aí um pouco? O pessoal está colocando aqui, Mari, está maravilhoso, muito bacana. A Fabi, pode falar, por favor, Fabi. Oi, Mari. Conseguem ouvir? Consigo. Olha, eu estou achando maravilhosa a formação e achei muito interessante isso que você falou. Primeiro, para citar sobre o fato de você entender, né, e colocar aqui para nós que os professores se formam na relação com os outros, né? E como essa formação é importante para que a gente tenha esse contato, para saber de quais são as didáticas, poder acrescentar, contribuir, né? E nesse sentido eu concordo muito com você. E principalmente sobre essa atividade que você falou agora. Eu sempre tive muita dificuldade como professora de aplicar essa atividade de segmentação de tudo juntinho, porque eu tenho dificuldade quando virou a modinha da hashtag assim, todos juntos, eu amo vocês, e eu não conseguia entender qual era a mensagem que estava ali. Então, eu achei muito interessante você tocar nesse ponto, porque realmente a gente avalia que ele não entende a segmentação, mas ensinar tudo juntinho ali é bem complicado mesmo, viu? Parabéns, adorei a colocação. Obrigada. Então é isso. Mais alguém gostaria de falar? Aproveitem aí, gente. O pessoal continuou falando aqui, Mari, está enriquecedor, um momento de grande aprendizado para todos. Muito bom, Edmilson acabou de colocar. Está mesmo. Só para te dar um feedback aqui, para a gente sentir. O pessoal tá aproveitando. E bora lá, gente. Vocês vão vendo que, à medida que a Mari vai falando de consciência fonológica, ela vai trazendo para a gente esses aspectos práticos de como fazer. E a gente vai entendendo, né? E vai também aprendendo a diferenciar, porque a gente não está falando de usar a cartilha, né? E quando a Mari traz assim, olha, é um trabalho de reflexão sobre o sistema, sobre a língua. É isso que a gente está, desde o primeiro encontro, tentando trazer para vocês. O sistema de escrita alfabético, ele é constituído de sons, ele é sonoridade. E as crianças não tiram essa informação do nada.
essa informação precisa ser apresentada, compreendida, identificada, como a Mari colocou, e depois produzida. E isso é reflexão sobre o sistema, né? E, enfim, a Mari vai continuar, e no final, quando ela trazer a informação de mapa de sondagem da última turma dela no primeiro ano, aí vocês vão ficar mais boquiabertos ainda. Aguardem. Mari, passando a palavra de novo para você. O pessoal colocou mais coisa aqui no chat. Deixa eu ler aqui. A Andréia Simões, que é a PECAI lá do Unidelce, está falando assim, excelente formação, onde traz a visão da teoria para a prática de fato. Perfeito. E é isso, né? Não existe prática sem teoria e teoria sem prática, né? Paulo Freire já falava da praxis pedagógica, para não dissociar uma da outra. Professor que conhece teoria e alimenta a reflexão da prática com teoria é professor autônomo. É professor que sabe o que faz, né? Aí o pessoal colocou aqui, Mari, também. Está maravilhoso, gostei dos exemplos de atividades, Ana Paula Ferreira colocou, muito bom, as colocações excelentes. A Selma está falando assim, estou esperando ansiosamente, pois estou nesse caminho, queria saber se era correto. Então é isso, vou projetar de novo aqui e passo a palavra de novo para você, Mari. Tá ótimo. É isso aí, gente. Quiserem fazer pergunta, podem ir escrevendo aí que a gente vai conversando mais. Então, olha lá, vocês vão estudar hoje, né, a questão de como tirar as crianças do silábico, né, e levá-las para o silábico alfabético, né. A consciência de sílaba é crucial para isso, né, porque quando a criança está lá no nível pré-silábico, ela não associa que ela precisa de um número de letras para escrever determinada palavra, né? Ela ainda está no realismo nominal, né? Em que ela associa o tamanho do objeto ou o tamanho do animal com a quantidade de letras que ela vai escrever. Então, como que a gente faz para a criança avançar nesse sentido? Bom, contagem de sílaba é uma das habilidades dentro da consciência de sílaba mais fácil da criança perceber. Por quê? Porque quando a gente diz pausadamente uma palavra, a gente já faz essa separação, a gente já faz essa sequenciação da sílaba, né? Então, por exemplo, se eu vou escrever livro, né? Se eu falar devagar, eu já separo, né? Então, eu conto as sílabas. Livro. Puxa, tem 2 sílabas. Mas eu posso escrever, por exemplo, rinoceronte. Rinoceronte. 5 sílabas. Olha só que palavra grande. E a gente pode ter palavras que só tem uma sílaba. Mel. Olha que interessante. Então, isso tudo é conhecimento para a criança, que ajuda a criança a perceber que em cada pausa a gente tem um som. E que dentro desse som, né, dentro dessa sílaba, eu posso ter mais de um som. E aí, dentro da consciência de sílaba, a gente tem a habilidade de juntar sílabas, né, de adicionar sílabas. Então, eu posso juntar o bo com lá e formar bola. Eu posso ter uma palavra e subtrair uma sílaba. Então, sapato. Se eu tirar o sa, eu fico com pato, ou seja, eu tenho outra palavra. A gente pode, e essa é uma das habilidades mais difíceis para fazer dentro da habilidade de consciência de sílaba, que é a inversão silábica. Então, eu tenho lá lobo, se eu inverter as sílabas, eu tenho bolo. Mudou a palavra, mudou o significado. E aí, junto com a sílaba, a consciência de sílaba, é importante a gente trabalhar a questão do fonema. Então, geralmente, a gente começa pelas vogais. Mas vocês sabem por que a gente começa com as vogais? Por que todo mundo começa a trabalhar com as vogais? Alguém sabe me dizer? Porque elas têm som próprio. Mais alguém? Porque ela tem som próprio. Mais alguém tem alguma ideia?
Alguém quer chutar alguma coisa diferente? Então, gente, a gente começa pelas vogais, porque é o fonema mais fácil que a gente percebe auditivamente, tá? As vogais, quando a gente pronuncia uma vogal, não há nada que atrapalhe a pronúncia desse fonema. Não há dente, não há língua, não há lábio, né? Então, quando a gente fala A, o som sai. E aí a gente diz que, né, o som é igual à letra. Então, o nome da letra é A e o som é A, certo? Então, as vogais, a gente começa a trabalhar com a criança porque é mais fácil dela identificar auditivamente. Mas é importante a gente dizer para a criança também que essas vogais, elas podem, dependendo de onde ela está na palavra, por exemplo, se ela está do ladinho de uma letra N ou do ladinho de uma letra M, o sonzinho dela vai virar an. E se tiver um sinalzinho em cima que se chama tio, também fica com o som an. Ai, Mari, mas isso não é muita informação para dar para a criança lá que está pré-silábica? Não, não é. Sabe por quê? Porque a criança, ela está na fase própria para receber esse tipo de informação. Não significa que você vai cobrar dela isso. Você não vai avaliar, mas você vai dar essa informação. Quando a gente trabalha a língua, o sistema de escrita, como objeto do nosso conhecimento, objeto da descoberta da criança, as situações de escrita vão surgir naturalmente na nossa sala, né? Aí você quer escrever um bilhete para o diretor? Então, na minha sala, quando o coordenador, né, era o Alex, a gente escrevia bilhete para ele. Então, nós fazíamos a nossa escrita coletiva. E aí, quando aparecem essas questões que são mais ortográficas, a gente finge que elas não existem, ou a gente diz para a criança? A gente diz para a criança, né? E aí, a gente diz também que a vogal E, ela tem um som que é fechadinho, E, mas ela tem um som aberto, que é o É. Legal? Porque muitas vezes a gente não fala para a criança, a gente fala que é o E, que é o E, que é o E, e aí ela vai escrever jacaré e ela não consegue. Mas você não conhece o E? Mas ela não conhece o E. Então a gente precisa dizer para ela que o E tem um sonzinho fechado, que é o E, mas também tem um sonzinho aberto, que é o E. E isso acontece também com o O. E a letra I e a letra U é igualzinho, o som é igual ao nome da letra. E aí a gente vai, por exemplo, trabalhar, eu aconselho, trabalhe um fonema de cada vez, na sistematização, né? Nas condutas de escritas da sala, coletivas, a gente trabalha todos os fonemas, mas a gente precisa sistematizar. Então, nós estamos lá trabalhando o A. Então, escolha palavras que têm o A e vamos ajudar, junto com a contagem da sílaba, a criança a identificar esse fonema em qual sílaba ele está presente. Então, por exemplo, a palavra escola. Vamos contar a sílaba? Escola. 3 sílabas. Mas nessa palavra tem o sonzinho do A? Vamos ver? Escola. Tem o som do A. Tá no começo, tá no meio ou tá no fim da palavra? Tá no fim. Gente, isso é importante porque as crianças, elas geralmente, principalmente quando a criança tá lá na hipótese pré-silábica, vocês já viram aquela pré-silábica que identifica o som? A primeira letra, geralmente a vogal, mas escreve um monte de letras depois. Por quê? Porque as crianças têm uma tendência a perceber, não, você escreveu lá uma lista de palavras que começam com A, então o A só pode ser no começo. Não, o A pode estar no meio, o A pode estar no fim, e o A pode se repetir nas sílabas. Banana, aranha. Isso é informação que a gente precisa dar para a criança. E quando a gente dá esse tipo de informação para a criança, quando a gente faz esse tipo de intervenção, a criança fica tão feliz.
ela fica segura, porque ela está aprendendo como que funciona o sistema de escrita. Carolina, pode falar. O que eu ia falar é que eu tenho de memória que eu fui alfabetizada pelo método fonético, eu estava numa escola montessoriana. E eu uso isso com as crianças porque para mim faz muito sentido. Então eu falo para as minhas crianças que, na verdade, todas elas sabem já tocar um instrumento musical, que é a nossa, né, o poder da boca. E eu experimentava muito pôr a mão na garganta, tampar o nariz, tampar o ouvido, porque esses sons, eles ficam, né, aguçados conforme a gente toca. E eu uso analogia com o violão, porque para sair cada som você tem que apertar uma coisa ali, tocar um negócio aqui, e assim vai saindo. E eles gostam muito dessa experiência, porque eu acho que isso dá um pouco de autonomia para eles experimentarem e conhecerem o som por si próprios. Então eles adoram. Quando eu falo do R, que tem aquela arranhada de garganta ou aquela puladinha, e eu faço todos os movimentos que a língua faz, e isso faz muita diferença para eles reconhecerem letra por letra. Era só para adicionar. Muito bom, Carolina, isso mesmo, é muito legal. E sabe por que isso funciona? Porque é sensório, né? Quando a criança está aprendendo, né, a criança pequena, desde bebezinho, né, na primeira infância, durante a primeira infância, como que ela aprende? Ela vê um objeto, ela pega com a mão, ela cheira, ela põe na boca. Por quê? Porque são áreas primárias, né? É o estímulo visual, é o estímulo tátil, então sentir na garganta, a língua subir, bater no dente, todas essas questões despertam a atenção da criança. Por quê? Porque o cérebro dela tá assim, ó, eu quero aprender, é assim que eu aprendo. Então, quando a gente dá esses estímulos, a criança presta atenção, a criança quer ir para a escola, a criança quer aprender, o dia que você não manda lição, ela fica chateada. Então, é muito bacana. E aí, vamos passar para a literação. A literação é o som inicial das palavras. Você pode ter a literação silábica, né? Então, vamos falar palavras que começam com ba. Baleia, banana, batata. E é importante que você fale, mas que você evoque isso para a criança, para que ela venha ali com o léxico dela, né? Com o repertório que ela já tem, que ela consiga expor isso. Né? Porque se ela não consegue, a gente precisa ajudar ela a perceber esse som inicial. E a gente pode, isso também pode ser, né? A literação pode ser fonêmica também. Então, vamos começar com o som f. Palavras com f, né? O som do F. Fada, faca, fumaça. E aí a gente passa para consciência de fonema. Gente, fonema é princípio alfabético, né? O princípio alfabético, vocês já devem ter lá visto com o Alex, né? As letras correspondem a sons, sons são representados por letras. Nós temos as representações que são diretas, né, onde um fonema é representado por uma única letra, por exemplo, o F, né? Esse som só tem a letra F que representa. Mas nós temos o som que é representado por várias letras, né? Pode ser S, pode ser 2 S, pode ser C cedilha, pode ser C, pode ser X, enfim. E essa multiplicidade, essa múltipla representação, as crianças precisam ser expostas, né? E isso é um ganho muito grande, porque quando a criança é exposta a esse tipo de ensino explícito, a criança avança na aprendizagem, né? E ela começa a perceber que ler é mais rápido do que escrever, né? Então, para a criança, é muito mais fácil aprender a ler do que escrever.
Agora, vamos pensar, as nossas atividades em sala são muito mais de escrita do que de leitura, não é não? Quem me diz aí? A gente não prioriza mais a escrita do que a leitura na alfabetização? Me digam aí o que vocês acham. Sim. Né? E isso porque também não nos foi ensinado, né? Então, para a gente, quando uma criança começa a ler, mas ela ainda está em hipótese silábica alfabética, dá um nó na cabeça, não dá? Como assim? Ela já começou a ler, mas na escrita ela está silábica alfabética. Porque a aprendizagem da leitura, ela tem uma via que é visual, né? Você vê o código escrito. Alex, você pode ler para mim o recadinho aí? Eu não consegui ver no chat. Bom, então, a criança, ela vê o código escrito, né, a palavra. Mari, posso sim. O pessoal falou assim, que eles sabem da importância. Acho que foi isso, foi essa a mensagem que chegou, tá bom? Legal. Então, a criança, quando ela vai ler, ela tem lá a palavra escrita, né, o código, e ela vai fazendo o quê? A decodificação, transformando aquelas letras em sons. Então, a via é visual, processou, transformou aquele estímulo visual em estímulo sonoro, leu. Agora, para escrever, olha só como é mais difícil. Primeiro você pensa na palavra, né, no conteúdo que você vai escrever. Pensou no conteúdo, aí eu vou escrever rinoceronte. Da onde que eu começo? Ah, da direita para a esquerda. Ah, começa o quê? Rinoceronte, ri. Nossa, que som é esse? Que letra que corresponde a esse som? Ah, ri. E as crianças ficam repetindo, por quê? Porque ela precisa ouvir para ela fazer essa transcrição da transformação do som em letra. Então, ela vai fazer ri, ri, ri. Ah, o R e o I, coloca o ri. No, ela fica lá e coloca, tá? Aí ela tá no C. Ai, meu Deus, agora eu me perdi. Vou voltar e vou ler. Ri, no, C. Ah, ron, T. Aí depois ela lê para ver se ficou. Olha só. Qual é o caminho? Pensou na palavra, evocou, córtex motor, precisa escrever da direita para a esquerda, quantas sílabas, que fonema que eu vou usar? O que é mais difícil? Ler ou escrever? Me digam aí. Escrever, né? Isso mesmo, Mário, o pessoal está colocando aqui, que isso não é fácil, escrever, sem dúvida escrever. Isso mesmo. Então, vamos para o próximo slide. Aí, ó. Aí a gente tem lá a importância da consciência fonológica para a alfabetização. Aí, a gente tem essa rodelinha aí de pizza, esse gráficozinho aí, em que eu separei os subcomponentes da linguagem. Olha lá, a gente tem forma, conteúdo e função. Então, o conteúdo é o que eu vou escrever. O que eu vou escrever? Ah, é um texto, é uma música, é uma cantiga, enfim, um trava-língua. A função é por que eu vou escrever, é a função social da escrita. Ah, eu vou escrever algo para quem ler, ou eu vou ler esse texto para quê? Para me informar, para me divertir, para aprender. Então, tem a ver com a função social da escrita. E a gente tem a forma, como eu vou escrever. Como eu vou escrever? Que letras que eu vou utilizar para escrever? E aí,
é onde eu quero ver com vocês que muitas vezes tem um senso comum que diz assim, se eu trabalho com consciência fonológica, eu sou tradicional. Se eu trabalho com consciência fonológica, eu só estou trabalhando no nível do código, eu estou tratando a língua como código. Não, gente, isso não é verdade. Você está trabalhando uma área da linguagem, que é a forma, mas isso nada impede que você trabalhe o conteúdo e a função da escrita, a função da leitura. Olha lá, o Alex falou, isso é mito, isso mesmo, isso é mito, a gente tem que parar com isso, isso é um preconceito, é quando a gente não conhece a fundo alguma coisa, então a gente tem uma ideia do que seja aquilo, tá? Então, olha lá. Mari, e vale a pena destacar que, acho que sempre isso faz muito sentido, que a gente não está falando do trabalho com o método silábico e com as cartilhas que tradicionalmente a gente chama de método tradicional e que foi a maneira como a maioria de nós foi alfabetizado. Não é disso que a gente está falando. Vocês estão vendo o tempo inteiro um trabalho que exige primeiro do professor muito conhecimento a respeito do processo de aprendizagem da criança, da nossa língua, do que é a língua escrita, de como ela funciona, e exige, sobretudo, conhecimento de didática também, né, de como ele vai fazer isso na sala de aula, como ele vai desenvolver essas habilidades. Quando você trabalha, por exemplo, com o método silábico, você não tem preocupação nenhuma com essas questões que a gente está colocando. Você não tem preocupação em fazer a criança refletir sobre o sistema de escrita. Então, é muito importante, e aí estou te atrapalhando justamente para marcar isso, né? A gente está falando de um trabalho de reflexão sobre o sistema de escrita, que não tem a ver com a gente ser tradicional ou não, mas tem a ver com conhecer o que é a língua e como ela deve ser trabalhada. Você marcar isso e a gente ter isso claro, né? Desculpa interromper. Imagina, muito, muito positiva a sua colocação. E é isso, né? Então, aí dentro da forma, que é como eu escrevo, a gente tem os aspectos fonológicos da língua, a gente tem a morfossintaxe, a gente tem a consciência fonológica, a correspondência letra-som, a decodificação leitora, a codificação leitora, que é escrita, a prosódia, a gente tem, enfim, o conhecimento das letras, enfim, uma série de conhecimentos que a gente precisa organizar, tá? Para que a gente consiga ensinar essas crianças com qualidade. Então, quando a gente está falando lá, né, dos fonemas e desse ensino, a gente possibilita que a criança ela não fique à mercê do método. Isso eu não estou dizendo que o método é uma coisa ruim, porque quando a gente não tem um conhecimento a respeito de algo, é melhor usar um método do que fazer algo ruim. Mas se a gente quer fazer o melhor, a gente precisa estudar e se apropriar disso que o Alex falou. A gente precisa, como professor, conhecer a nossa língua profundamente, para que a gente consiga ensinar, né? Eu tinha uma aluna, né, no ano de 2019, que ela chegou para mim e perguntou, professora, mas por que existe o C cedilha? Por que inventaram o C cedilha? E eu falei, boa pergunta, Milena. Boa pergunta. E aí a gente foi refletir sobre o C cedilha. A gente usa C cedilha quando? Quando tem o O e o U, né? E o A, que seria lá no K, Cu, a gente usa para fazer o Sa, So, Su, em quais palavras. E a gente foi pesquisar a respeito. Então, a gente precisa compreender mais sobre o nosso sistema de escrita para que a gente consiga ensinar as nossas crianças com qualidade e elas se apropriarem desse sistema de escrita, porque quando elas se apropriam, e no sentido de ser algo que é delas, e não só porque eu sei escrever um código, porque eu sei ler, mas apropriação no sentido de essa língua ser minha, eu consigo me expressar através da escrita, eu consigo ler e compreender aquilo que eu estou lendo. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, né? Então, nós temos lá na escola crianças que
na família delas, elas são as que leem melhor, são as que escrevem melhor. E isso, para mim, é emocionante quando eu vejo isso. Quando eu vejo que os pais pedem ajuda para as crianças que a gente alfabetizou, a escrever um texto melhor, a compreender um texto, isso é maravilhoso, né? É uma função social muito valiosa a alfabetização, é algo de extrema importância, né? E que no nosso país devia ser levado muito a sério, né? Então, vamos para o próximo slide aí, Alex. Olha lá. E aí a gente vai falar da relação entre as hipóteses de escrita e o ensino das habilidades de consciência fonológica. Então, o que eu comecei a perceber? Que, conforme a gente vai trabalhando essas habilidades de consciência fonológica, as crianças vão avançando no conhecimento e reelaborando os conhecimentos que elas têm a respeito do sistema de escrita. Então, quando a gente percebe lá uma criança que passou, lá em fevereiro ela estava pré-silábica, e em abril ela estava silábica alfabética, ou até mesmo alfabética, a gente fala, nossa, ela pulou de fase? Não, não é que ela pulou de fase, mas ela adquiriu conhecimento a respeito do sistema de escrita, que fez com que ela reelaborasse toda a hipótese que ela tinha a respeito da escrita. Né? E aí a gente fala ali dos processos cognitivos envolvidos. Eu já falei aqui para vocês, né, que quando a criança está aprendendo, né, a ler, ela tem uma via visual em que ela transforma aquela letra em um som e atribui esse som a um sentido. Então, ela lê a palavra pato, né, primeiro ela lê P-A-T-O e ela vê lá, pato. Pato, e aí ela atribui um significado, aquele animalzinho lá que vive na lagoa. Bom, quando a criança está escrevendo, olha só, é um processo inverso, né? Mas que necessita do mesmo tipo de conhecimento, que é essa relação entre letra-som, né, entre a análise. Então, todas as vezes que a gente pede para a criança escrever, né, nos próximos slides eu vou falar, né, de professor como modelo de escritor e de leitor, sempre a gente precisa modelizar, a gente precisa mostrar para a criança como faz, né? Então, quando a gente vai escrever, é importante fazer esse caminho, pensar na palavra, que palavra nós vamos escrever? Palavras que vão trabalhar a literação. Tô lá com o fonema, vamos lá, começar com A. Palavras que começam com A. Aliança, anel, amor, almofada, enfim. Falou um monte de palavras, tá? Vamos selecionar algumas para a gente escrever? Olha, veja, ela evocou primeiro auditivamente a memória dela, né? Buscou lá no léxico dela de palavras, no repertório de palavras que ela tem, agora nós vamos escrever. E aí, para escrever, a gente tem o quê? Procedimentos. E procedimento, a gente precisa repetir para a gente aprender. Então, vamos lá, vamos escrever aranha. Então, quantas sílabas tem aranha mesmo? Aranha, 3 sílabas. Vamos começar com a primeira? Vamos lá. Qual é o sonzinho? Que letra corresponde a esse som? Então põe o A. R. Quais são os sons que tem aqui? Que letras que representam esse som? A gente vai perguntando para a criança e ela vai trazendo essas informações. E aí nós vamos construindo esse procedimento de escrever. E aí, queria chamar a atenção de vocês sobre isso. Muitas vezes a criança até está no nível alfabético, mas ela tem pavor de escrever, né? Eu tenho um caso do meu sobrinho, que ele já estava no nível alfabético, tal, já lia, aprendeu a ler muito mais rápido, muito mais fácil do que escrever, e ele tem uma apraxia de fala. Mas ele não se sentia seguro para escrever nem pequenos textos. E aí, o que eu retomei com ele? Os procedimentos para escrever. Então, palavras grandes com mais de 3 sílabas, as crianças tendem a se perder na escrita.
Então, quando a gente retoma com a criança é alfabética, eu vou contar a sílaba, vai contar a sílaba, porque ela precisa estabilizar. Então, você vai escrever rinoceronte, rinoceronte. Vamos começar com a primeira, ri, escreve, no, se, vamos ler de novo? Rinoce, agora, ronte, escreveu, leu, joia, passa para a próxima. E hoje ele está escrevendo que é uma beleza, e isso assim, gente, um mês foi nas férias dele. Sério, está escrevendo, perdeu o medo de escrever, perdeu o receio de escrever, porque escrever uma palavra é uma coisa, né, gente? Escrever uma frase é outra, escrever um pequeno texto já é outro. Então, eu pedia para ele escrever lista, ele já sofria. Vamos escrever uma palavra pequena, tia? Eu falei, por que pequena? Você é capaz. E aí, a gente entra na questão emocional, então a gente precisa ajudar a criança a perceber que ela é capaz, que ela é produtiva, né? Que ela é inteligente, que ela vai aprender, que ela é questão de você fazer essa questão da escrita ser algo que meio que, não que natural, mas assim, algo que é prazeroso de fazer, não que seja algo penoso, sabe? Não, tipo, vamos junto que eu te ajudo a pensar? Eu te ajudo a pensar. É isso que a gente precisa fazer com as crianças, ajudá-las a pensar, porque o resto vai que vai. Vamos lá para o próximo. Né, e que ele também tinha uma apraxia de fala. O que é uma apraxia de fala? Então, a apraxia de fala é uma dificuldade para emitir alguns fonemas, né? Mas também para fazer com que encadear essas palavras em uma frase. Então, é aquela impressão que a gente tem da criança que o raciocínio dela é mais rápido que a fala, sabe? Então, ela atropela as palavras e ela tem dificuldade para evocar. E aí, geralmente, as crianças que têm essa dificuldade têm um comportamento um pouco agitado. Por quê? Porque ela quer se expressar, mas ela não encontra o entendimento do outro. Então, quando a criança está se alfabetizando, a gente precisa trazer essa organização da fala. E aí, quando a gente traz essa organização da fala e faz o procedimento de escrita, o procedimento de leitura, a criança vai que vai. Olha lá, e aí esse foi o resultado da minha sala, né, em 2019, primeiro ano B, lá no Unidelce, 33 crianças matriculadas na minha sala, e aí, em fevereiro, eu tinha 24 crianças pré-silábicas, 24 crianças pré-silábicas. Tá difícil para mim ver que eu tô aqui no celular. Alex, você consegue ver para mim aí, silábica com valor? Consigo. Vou falando aqui, você vai complementando. Importante mencionar que é o resultado da sua última turma de primeiro ano, que em 2020 você deu aula para o quinto ano, né? E agora em 2021 para o terceiro. Exatamente. Fevereiro você tinha 32, Mari, aí 24 pré-silábicos, 6 silábicos com valor, 2 alfabéticos, aí dá 32. Aí lá no fim do primeiro bimestre, interessante perceber que dos 24 pré-silábicos que você tinha só um, né? E que caminhou até o final do ano com esse só um, eu já imagino quem seja. Aí silábico com valor, você tinha 6 e passou até 14, né? Então, quer dizer, os pré-silábicos migraram, os 24, 14 deles migraram para ser silábicos sem valor, provavelmente, né? Com valor, desculpa. Aí 4 silábicos alfabéticos, que não tinha nenhum antes no primeiro bimestre, e 13 alfabéticos, quer dizer, o mapa caminhou bastante, e um alfabético ortográfico, aí 32. Aí no final do segundo bimestre continua um pré-silábico, aí você tinha 2 silábicos com valor, e agora está se concentrando na outra parte de baixo, né, o mapa. No final do segundo bimestre você tinha 10 silábicos alfabéticos, 18 alfabéticos e um ortográfico. Aí no final do terceiro bimestre continua com um pré-silábico,
um silábico com valor, 27 alfabéticos, 3 alfabéticos ortográficos, dá 32. E no quarto bimestre você se repetem os mesmos números. Um pré-silábico, um silábico com valor, 27 alfabéticos, 3 alfabéticos ortográficos, 32 alunos. Esse o resumo do mapa classe da sua última sala de primeiro ano. Isso. E vejam, essas crianças, elas vêm, né, da pré-escola do município. Nesta sala, eu tinha um aluno hiperativo, que se alfabetizou muito bem. Essa minha aluna pré-silábica, ela foi diagnosticada com uma síndrome alcoólica fetal. Então, ela chegou na escola com muitos comprometimentos neurológicos, de fala, a gente praticamente não entendia quase nada do que ela falava. E nível de escrita garatuja, assim, né? E aí, devido ao ensino, né, muito voltado, né, para essa observação da fala, dos fonemas, do procedimento, ela avançou, ela passou a usar letras, mas a dificuldade na fala dela era muito grande. No entanto, a gente conseguiu com que ela tentasse se expressar mais pausadamente. Então, algumas coisas a gente conseguia entender do que ela falava. E então, ela permaneceu na hipótese pré-silábica. O meu aluno que permaneceu na hipótese silábica com valor era um aluno que tinha muitas crises de epilepsia. E aí a gente sabe que quando a criança tem, né, crises convulsivas, ela tem uma perda, né, de memória, de aprendizagem. Então, infelizmente, né, ele não avançou tanto quanto a gente gostaria na aprendizagem. Mas vocês podem observar que nesse mapa, quando a gente chega no final do terceiro bimestre, a gente tem um índice muito alto de crianças alfabéticas. E não só alfabética de lista, né, como as professoras, né, nós professores falamos, né, mas crianças que produziam pequenos textos, faziam bilhetes, escreviam cantigas, convites, e assim, textos segmentados, textos onde as crianças refletiam sobre a ortografia das palavras. Então, ela perguntava, professora, é com S ou com 2 S? Professora, é com C cedilha? Professora, é com L ou com U? Por quê? Porque a gente vai trazendo essas informações. Então, a gente consegue puxar o nível da sala. Então, aqui a gente tem, no final, a gente teve 3 alunos alfabéticos ortográficos, né, que já refletiam e já escreviam muito bem, percebendo as irregularidades da língua, né. Então, isso é o maior presente que eu tenho. E ainda, um dos nossos alunos, né, porque eu falo que é aluno da escola, né, então a gente constrói isso, a mãe chegou para mim e falou assim, professora, eu não imaginava que o Arthur ia aprender tão rápido. E eu falei, nossa, então que bom, né, que foi uma surpresa boa, e ela disse para mim, professora, até os 4 anos o Arthur não falava. Então, gente, isso para mim é maravilhoso, assim, sabe? Quando a gente vê que a gente faz diferença na vida dos nossos alunos, sabe? A gente faz diferença na nossa sociedade, no nosso município, no nosso estado, no nosso país, sabe? Porque a gente tem uma prática, uma prática didática, uma alfabetização, um ensino que ajudam as crianças a superarem a família delas, entendeu? A avançarem, a subirem no seu social, sabe? Então, isso é maravilhoso, assim, nós professores somos incríveis, vocês são incríveis, e o meu desejo é que vocês levem essa esperança, esse entusiasmo. Eu sei que as escolas de vocês estão cheias, a minha está cheia de crianças que no terceiro ano não sabem ler e escrever, estão em hipótese muito aquém daquilo que a gente esperava, mas que a gente tem que acreditar.
tá? Que eles podem, que a gente consegue também. Tá bom? Vamos pro próximo? Eu tô ficando emocionada aqui, gente. Nos emociona mesmo, né? Porque é uma tarefa, né? Uma missão muito importante que a gente se coloca, né, Mari? Eu comentava com as coordenadoras na sexta passada, quando a gente analisava os índices de sondagem, dos mapas de sondagem, que é uma responsabilidade pedagógica, não só, mas também, e você acabou de falar isso, com outras palavras, também é uma responsabilidade política e uma responsabilidade ética, né? A gente alfabetizar essas crianças, quer dizer, a gente criar as condições para que eles se apropriem. E tudo depende de um ensino eficaz. Fala, gente, sério, vendo esse mapa, o que a gente pensa, né? Faz milagre? Não, não é milagre. Esse mapa de sondagem é resultado de um professor que conhece teoria, domina o sistema de escrita e a língua, conhece didática e sabe transpor isso para a prática, e os anos de experiência refletidos a partir dessa teoria ajudar esse professor a perceber o que dá certo e o que não dá certo. E eu posso falar para você. Obrigada, Alex, muito bom. Pode passar, por favor, slide. Ah lá. E aí eu trouxe algumas vantagens, né, além dessas, né, que a gente conversou, de se adotar uma metodologia baseada nas habilidades de consciência fonológica, né? E aí, quando eu falo em metodologia, gente, não quer dizer cartilha, nada disso, né? Mas significa o modo que você organiza as habilidades e os procedimentos de ensinar, a fim de fazer com que a criança aprenda de uma maneira eficaz, de uma maneira prazerosa, enfim, é uma organização, um caminho que você traça, sem deixar lacunas, porque quando a gente não compreende como a criança aprende, a gente não compreende como funciona o sistema de escrita alfabético, a gente vai tateando ali, a gente vai tentando uma coisa, tenta outra, tenta uma coisa, tenta outra, aí fala, já tentei de tudo e não deu. Então, quando a gente entende isso, a gente tem uma metodologia, que é isso que o Alex falou, né, que pode ser minha, pode ser sua, mas que você se apropriou daquele conhecimento, né, você tem segurança, você sabe conduzir aquela criança. Quando aquela criança não está aprendendo, você sabe o porquê. Você sabe qual a intervenção que você tem que dar, qual a habilidade percussora você, de repente, aquela criança ainda não desenvolveu, então você vai ter que voltar, enfim. Mas aí as vantagens são, né, as crianças compreendem o sistema de escrita mais rápido, as crianças ganham fluência leitora mais rápida, e isso porque, gente, quando a gente usa, por exemplo, o método silábico, né, a gente trabalha com as sílabas, trabalha lá as palavras com B, babebi, babu, e aí trabalha as palavras nananã. O que que a gente faz? A gente limita o repertório de leitura das crianças. Então, a gente trabalha todas as sílabas simples, depois vai para as complexas, e aí, então a criança só consegue ler realmente depois que ela viu todas os tipos de sílabas possíveis, combinações, né, entre as letras, para que ela consiga desenvolver a leitura dela. Então, isso demora. Quando você trabalha a partir dessa questão da consciência fonológica, do ensino explícito dos fonemas, as crianças desenvolvem a fluência leitura muito rápida, porque ela não precisa esperar trabalhar todas as famílias. Ela já consegue identificar ali os sons presentes naquela palavra. Ela consegue, quando você diz para ela que o C pode ter o som, tem o som do K, né, com o A e forma K, mas se ela tiver do lado do E e do I, ela tem um som de S, né, então ela fica C e Si. Quando a criança, quando você fornece essas informações para a criança, ela começa a ler com muito mais rapidez e com muito mais fluência. Bom, esse tipo de metodologia beneficia tanto as crianças típicas, né, normais, como as atípicas. Então, na minha sala eu tinha criança com hiperatividade, crianças com autismo, enfim, elas aprendem.
não no mesmo ritmo, né, que as outras, mas elas aprendem. Às vezes até superam as outras, né? Mas eu tive uma experiência muito enriquecedora. Em 2019, eu trabalhava, era auxiliar de classe numa sala de 5 anos, né, de pré-escola, né, aqui a gente chama de etapa 2, e a menina autista, e eu trabalhando com sons, trabalhando com essa relação entre som e letra, quantidade, enfim, e ela terminou o ano silábica com valor, mas detalhe, ela não falava, era uma criança que não falava, autismo de nível, né, mais grave. Então, gente, é muito lindo ver, né? Quando ela escreveu o nomezinho dela, eu pedi para ela escrever Aline, e ela colocou A-I-E. Ai, gente, eu chorei, porque é muito emocionante, né? É muito emocionante ver uma criança se desenvolvendo dessa forma. Bom, as crianças desenvolvem uma relação prazerosa com a aprendizagem. Gente, é incrível, elas não querem faltar, elas vão para a escola, elas amam aprender, amam escrever, amam ler, porque justamente elas se apropriaram desse código, elas compreendem, elas aprenderam a ver, né? No livro da Ruth Rocha, elas estão vendo, elas estão entendendo, elas estão compreendendo que aquele código ali, ela sabe decifrar, aquilo tem significado para ela, ela pode usar no cotidiano dela. Os professores se sentem mais seguros e felizes para ensinar. Gente, lá na escola, é muito lindo ver, sabe? Professoras que iniciaram nesse último concurso de 2014, sabe, aprendendo a alfabetizar, e felizes, não querem mais sair do primeiro ano, porque, e assim, querem sempre aprender, são minhas amigas, e assim, sempre estão lá nas formações, nas palestras, porque querem aprender sempre mais e ver os seus alunos aprendendo, então é muito lindo ver. Pode passar, Alex, por favor? Aqui. Então, e aí, eu queria trazer algumas atividades, mas para a gente refletir que não é a atividade em si que faz diferença. Vocês viram aqui que eu não mostrei nenhuma atividade escrita para vocês. Todas as atividades que eu falei aqui foram na oralidade, né? E que vocês conseguem reproduzir isso na escola de vocês com maior facilidade. Quem faz a diferença é a intervenção do professor. Somos nós que fazemos as perguntas certas para que a criança reflita sobre a escrita, somos nós que modelizamos o que é ler e o que é escrever para ela. Então, a gente pode pegar uma super mega blaster atividade e dá para a criança e ela não avançar na escrita, e às vezes a gente pega uma atividade feita na oralidade e que faz a criança avançar no conhecimento dela a respeito do sistema de escrita, tá? Então, um dos erros que os professores têm, nós professores, eu me enquadro porque eu já fiz isso, quando a gente vai procurar uma atividade, a gente pensa primeiro no conteúdo, ao invés de pensar na habilidade. Qual habilidade que eu quero desenvolver com os meus alunos? Então, isso prejudica muito, porque às vezes a atividade fica sem sentido, ela não cumpre aquilo que ela foi proposta, porque a gente pensou no conteúdo, eu vou trabalhar vogais. Ou eu quero desenvolver consciência de sílaba e a consciência do fonema da vogal A. Olha a diferença, tá? E para isso a gente precisa de uma prática pedagógica estruturada. É o que eu falo. Bom, primeiro o que eu trabalho? Vamos trabalhar rima, aonde, contexto, que texto que eu vou trabalhar? Aí eu vou trabalhar consciência de sílaba, eu vou trabalhar consciência de palavra, eu vou trabalhar o fonema, como que eu vou trabalhar? Né? Essa estrutura, bom, primeiro a compreensão, preciso ajudar a criança a compreender, depois eu levo ela a identificar
para depois ela possa produzir. Eu vou fazer primeiro, eu vou ser o modelo, depois nós vamos fazer junto no coletivo, depois ela vai fazer sozinha. Olha a estrutura, gente. Uma prática pedagógica estruturada, isso dá segurança para você, dá segurança para o seu aluno. Ensinar os procedimentos de leitura e de escrita. Então, eu leio da onde? Da direita para a esquerda, né? Eu conto uma história que é muito interessante, de uma aluna minha em 2018, estava com o primeiro ano, e ela discutindo com um amiguinho que o nome dela começava com A, mas o nome dela era Bruna. E ela chegou para mim indignada: professora, fala para o João que o meu nome começa com A. O menino falou: não, professora, o nome dela começa com B. Aí eu falei para ela: Bruna, vai lá na lista de nomes, acha para mim o seu nome. Ela foi e achou. Aqui, professora, Bruna. Então, lê para mim. E ela começou da letra A. Ela começou do final para o começo. Então, coisas que para o professor é óbvio, não é óbvio para a criança. Então, a gente precisa ajudar a criança. Bom, que procedimento para escrever? A gente começa da onde? A gente começa da direita para a esquerda. Quais são as letras que a gente coloca primeiro? Vamos contar a sílaba, vamos ver os sons que tem na primeira sílaba. E aí a gente vai construindo esse procedimento de escrever. Vamos ler essa palavra? Amor. Qual é? A gente também lê, ó, da direita para a esquerda. Que som faz essa letra? Tá, e essa aqui? E aí a gente vai conduzindo essa criança nesse procedimento de ler, de decodificar, depois ela vai ganhar fluência, ela vai ganhar o léxico, e aí ela vai passar para a rota lexical, onde ela bate o olho na palavra e ela lê. Vamos para o próximo? Olha lá, aí eu trouxe essa atividade, aí eu quero que vocês interajam comigo, tá bom? Olha lá, essa atividade eu peguei da internet, tá? E aí tem lá. Alex, você pode ler a comanda para mim, por favor? Posso sim, só um minuto. Observe o modelo e complete com a vogal U. Aí tem o urubu, o urso e a uva, e tem um quadriculado com uma letra em cada quadradinho. Na primeira linha está escrito o nome completo e na segunda faltam lugares para completar com a letra U. E aí, gente, qual que é a habilidade que a gente pode trabalhar com essa atividade aí? O que vocês acham que um professor alfabetizador que foi lá, pegou essa atividade, ele está pensando no conteúdo, na habilidade? Se ele está pensando no conteúdo, qual é o conteúdo? Se ele está pensando na habilidade, qual é a habilidade? Me ajudem aí. Vamos lá, gente. Quem pode começar? Vamos interagir para potencializar aqui nossa aprendizagem. Eu acho que ele, quando põe o urso, ele põe o antes de um R, que tem um som diferente. Quando ele põe a uva, ele põe o U com um som único. E quando ele põe o urubu, ele põe o som único para comparar, talvez, com a uva, enfim. E com outras duas, né? O R antes do U e depois o B com um normal. Então, ali você compara onde a posição do U e a função dele usando uma vogal, que é um som fácil de falar. Tem que ver se o professor vai fazer essa observação, né? Porque se for só colocar U é fácil, eu também sei. Mas fazer esse apontamento, eu acho que é o fundamental quando você propõe uma atividade dessa. Mais alguém quer participar? Quem mais, gente? Que conteúdo o professor está pensando aqui quando ele seleciona essa habilidade, essa atividade, que habilidade? Quem mais gostaria de compartilhar? Se vocês quiserem, pode escrever lá no chat também, tá? Alex, na minha opinião, olhando assim, eu acredito que está pensando só no conteúdo, ensinar a completar com a letra U.
Certo. Quem que tá falando é que eu não tô vendo aqui. Márcia. Ah, eu desliguei a câmera. Márcia. Sim, Márcia. Compartilho da sua opinião. Eu tenho essa impressão. E concordo também com a Carol. Mas eu acho que a maior parte de nós, professores, quando pega atividade, não pensa nas habilidades que pode desenvolver. Só vai lá e completa com o U, né? E a Carol foi bem ilustrativa quando ela falou, né? Isso até eu consigo completar. Quer dizer, as crianças, quando fazem isso, não está em jogo nenhuma habilidade, nenhuma manipulação sonora, nenhuma reflexão sonora. Está em jogo ali um procedimento que eu não sei se traz aprendizagem. Bom, pelo menos é isso que a gente conseguiu trazer, Mari. Não sei se é o que você vai comentar. Obrigado, então, Márcia, pela contribuição. Obrigada, meninas. Então, olha só. Acho que a comanda é complete com a letra U, né? Os espaços em branco. Isso mesmo. Veja bem, essa é uma atividade de pareamento. Vocês sabem o que é pareamento? Unir, né? Fazer uma relação bionívoca, né? Parear, né? Colocar lado a lado, alguma coisa assim. Isso. Então, parear é colocar iguais, né? Relacionar ali o que são iguais de 1 a 1, né? Então, aqui é uma atividade onde a criança vai ali parear a vogal U, né? Comparar ali qual é a letra que está faltando, né? No caso, é a letra U, e estabelecer ali uma comparação. Eu tenho que pegar esse U, colocar aqui, tal. Mas esse tipo de atividade ajuda na questão visual, né? Ele está visualizando ali que o urubu tem lá 3 letras U's, que uva, a primeira letrinha ali é o U, mas não ajuda a criança a refletir sobre a escrita no sentido de procedimento, no sentido de a sílaba. Então, por exemplo, nós temos uma atividade aí que não é bacana. A pessoa pensou, vou trabalhar a vogal U completa com U, né? É assim que a gente faz, né? Mas, olha só, a gente pode transformar uma atividade que não é tão bacana assim em uma bacana, mas o que vai fazer a diferença é a nossa intervenção. Veja só, urubu. Gente, quantas sílabas tem urubu? Urubu, 3 sílabas. E o som do U? Onde está o som do U? Vamos falar de novo? Urubu. Quantas letras U tem? 3. Quantos espaços tem aí? 3. Então, vamos completar? Urubu. Ótimo. Uva. Uva. Vamos ver quantas sílabas tem? Uva. Onde está o som do U? Está no começo ou no final? Uva. Está no começo. Então, vamos por lá? Ótimo. Urso. Urso. O som do U está no começo ou no final? No começo. Então, vamos colocar lá. Como a Carolina falou, se for só para colocar o U, agora, se você fizer a intervenção, aí você transformou uma atividade que não seria tão produtiva, seria só de parear ali o visual, né? Estabelecer essa questão do visual, em uma atividade muito mais produtiva, onde a habilidade de identificar o som da vogal U nas sílabas foi trabalhada, identificar o som inicial do fonema U foi trabalhado, a contagem de sílabas. Então, veja, olha as habilidades que a gente trabalhou e o conteúdo. Então, como a nossa colega falou, que eu não lembro o nome, ela falou, bom, aparentemente a gente pensou só no conteúdo. Como que a gente sabe? Por causa da comanda. A comanda disse, complete os espaços vazios com a letra U. Então, se você fala isso para a criança, ela vai pôr a letra U, né? Mas isso não significa que ela refletiu sobre a função da letra U na palavra urubu. A função da letra U na palavra urubu.
E são essas reflexões, essas intervenções que fazem com que a criança avance na aprendizagem. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu fazer uma pergunta. É a professora Rosângela, do 2º ano A aqui do Castelinho. Achei interessante. Além de nós trabalharmos essa situação, Marinalva, né? Isso. Daríamos para nós trabalharmos também, assim, dentro do alfabeto, eu sei, 1º ano, eles estão aprendendo as vogais, e o alfabeto também. Só uma pergunta, daria para trabalhar as consoantes também? Porque, na realidade, nós olhando aqui, tem as vogais e também tem as consoantes. Porque aqui no urubu, tem a consoante R e a consoante B. Dependendo do nome da criança, digamos que ele se chame Roberto, Beatriz, enfim, poderia trabalhar isso também. Qual seria a sua opinião? Você acha que também dá para nós, tipo assim, trabalhar dentro disso, dentro da habilidade, para que ele também venha a decifrar e aprender o seu nome a partir disso? Muito boa pergunta. Alex, você coloca a próxima atividade, que aí eu vou responder para ela com a próxima atividade. Tá bom, coloco sim. Obrigada. Pronto. Olha só essa atividade, gente. A comanda diz que é para a criança completar com as vogais, as palavras, os espaços, né, das palavras. Você quer que leia, Mari? Por favor. Tá. A comanda diz: complete os nomes dos desenhos com as letras que faltam. Você poderá consultar embaixo de cada desenho as letras faltosas. Mas cuidado, elas não estão na ordem em que aparecem na palavra. Então, olha só, ela colocou ali embaixo para a criança consultar, né? E aí, quando a criança vai ter que escolher aí qual que é a vogal que ela vai colocar, a gente pode usar essa questão que você me falou. Veja, para ela completar o ba, no baleia, ela tem que pensar na sílaba, né? Então, a gente conta, né, baleia, quantas sílabas tem. E o ba, né, a gente vai falar para ela, ó, o ba tem 2 sons. Tem o som do B, do Bernardo, do Bruno, e tem o som de uma vogal. Então, ba tem som do B, que é do Bruno, do Bernardo, e também da vogal A. Então, você pode, sim, fazer esse tipo de relação, ela é muito eficaz, ela é muito bacana, né? Então, no lê, ó lá, lê tem 2 sons, ó, L e do E. O L da Larissa, L do Luiz. Você consegue fazer esse tipo de relação. E é importante porque é isso que vai fazer as crianças passarem do silábico com valor, por exemplo, nas vogais, para o silábico alfabético. Ela perceber que ali no ba não tem só o som do A, que é mais fácil dela perceber, tem o som do B. E isso é tão importante, gente, porque o que acontece? Muitas vezes a gente está lá fazendo uma intervenção com a criança e a gente quer que ela escreva lá, balão, por exemplo. E aí a gente vai, vamos lá. Vamos escrever balão. Balão. Como que é o ba? Aí a criança fica ba, ba, ba. Aí ela fica o L e o A. Aí você fala, não, ó, olha só, é ba, ba. Não é lá, é ba. Aí ela fala, então é o T e o A. Aí ela fica chutando. É o X e o A. Aí você fala, você vai mandar lá no silabário da sala. Não, vai lá no bola, lá onde tem o bola, vai lá na família, vai lá ler. Aí a criança vai lá, fica lá, ba, bebi, bobu, bom, ba, bebi, bobu, bom. Aí ela volta. Aí, então, como que é o ba? Aí ela, o C e o A. Aí você senta e chora, né? Eu falo isso, gente, porque no meu início isso acontecia comigo. Não sei com vocês, mas comigo acontecia.
E aí, quando a gente está apoiando no silabário, a gente espera o quê? Que a criança tenha essa questão de memória, né? Quando a gente está lá fazendo esse tipo de intervenção, olha lá na família, no Babê Bobu, volta e... O que a gente está fazendo? A gente está esperando que a criança escreva segundo a memória dela. Só que ela está refletindo segundo a fala. Então, a gente precisa ajudar. E esse tipo de relação, né? Ó, o B, que está no nome do Bernardo, que está no nome do Brasil, a criança vai relacionando esse som. Então, é importantíssimo isso que você falou. Como que a gente vai trabalhar essas consoantes? E esse tipo de atividade é muito comum, principalmente para a lição de casa, né? Complete lá com as vogais, e a criança fica craque em completar com as vogais. Mas a gente precisa ajudar as crianças a pensarem que, ó, esse B que tem aí, ele tem um som que junto com a vogal vai formar o Bá, que é a sílaba. E é isso que vai fazer a criança avançar. Tá bom, gente? Muda aí o slide, Alex. Já mudo, só complementar aqui, isso que você colocou. Tem esses exemplos que você trouxe, tem duas questões que eu acho importante a gente tocar. Esse que a professora Rosângela do Aparecida de Fátima trouxe, do Castelinho, que você respondeu, tem a ver com uma coisa que você colocou, que é da gente não limitar as informações que a gente dá às crianças desde o começo. Porque a gente trabalhar sistematicamente com a apresentação dos fonemas, né, e por exemplo, das vogais no início do primeiro ano, e dentro desse trabalho, envolvendo a análise da palavra no oral, para as crianças perceberem onde as vogais estão na palavra, em que lugar elas estão, o que acontece se tirar e subtrair ela de algum lugar e pôr em outro, enfim. Mas apesar da gente fazer isso com cada uma delas, isso não quer dizer que, ao mesmo tempo, a gente não vai apresentar todos os sons e ajudar as crianças a refletirem sobre todos os tons. Porque a gente precisa dar essa informação. E aí, acho que você vai lembrar de que isso foi uma questão para a gente também lá no Nidelce, quando a gente teve um ano em que o grupo discutia se devia ou não fazer a apresentação de todos os fonemas de uma vez. Eu não sei se você lembra. Sim. Né? E a gente conversou sobre isso, que é uma janela de oportunidade, aquele momento. As crianças, quanto mais informação vocês derem, aparentemente pode ser que elas não estão se apropriando, mas elas estão internalizando, e isso vai surgir em algum momento. Então, é muito importante que os fonemas sejam trabalhados todos, sistematizados todos, porque as crianças vão ter repertório para fazer outras reflexões, como essas que estão postas aqui, né? E essa questão que você trouxe da gente analisar as atividades, que são atividades que a gente acha facilmente na internet, e que são atividades que todos nós aqui, os colegas que estão, são as atividades que a gente usa para alfabetizar, que dificilmente, nós temos pouquíssimos colegas na rede que dominam a didática construtivista ou acreditam nela a um ponto de fazer tal qual está posto no ler e escrever. Então, a gente acaba recorrendo a essas atividades, mas nós, coordenadores, temos uma preocupação, e a gente refletia sobre isso sexta passada, na formação sobre o mapa de sondagem. Então, foi muito importante você trazer esse exemplo, que o grupo refletia sobre essas atividades de folhinha, né, que a gente busca atividade na internet vai dando. Porque os coordenadores conseguem perceber que a maior parte de nós, quando escolhemos essas atividades, a gente escolhe só pelo conteúdo. A gente não está pensando se de fato aquela atividade vai servir à aprendizagem e qual é a habilidade que está sendo trabalhada e como eu vou ter que intervir para que essa folhinha de fato produza um resultado e se ela está adequada ou não naquele momento. Então, acho que é um exemplo muito importante. E aí, agora, nessa fala, o que eu vou dizer agora serve para os nossos coordenadores. A discussão não é sobre a gente proibir ou não os professores de usarem esse tipo de folhinha, que eles vão usar independente da gente proibir ou não, ou da gente dizer que funciona ou não. Não é essa a discussão, né? A discussão a gente precisa, junto com os nossos professores, ir pensando se essa atividade, da maneira como está posta, vai beneficiar a aprendizagem dos alunos, se é o que os alunos precisam. Como que ela precisa ser trabalhada? Se a gente seguir nesse caminho,
a gente vai conseguir começar a construir uma autonomia para até nossos professores e nós entendermos por que usa, por que não usa e como deve usar. Não é só uma questão da gente dizer para o colega, não, você não tem que usar, não vai dar resultado. Mas é toda essa reflexão que você ajudou a gente a fazer nesse momento, né? Até porque, se a gente só dizer, não pode usar e não tiver esse caminho, a gente vai construindo uma relação com os nossos professores que não é uma relação de confiança, de parceria, não se estabelece a relação interpessoal, né? Então, a gente precisa ir trilhando esse caminho de ajudar o grupo a perceber se a atividade é ou não adequada e quando é ou não adequada e a partir de que intervenções e, principalmente, a partir de que intenções, né? Então, isso aqui, essa última fala agora, especificamente para os nossos coordenadores que estão presentes na reunião. E trocando aqui o slide, Mari. Alex. Pode falar, por favor. Isso. É a Rosângela de novo. Sim. Desculpa. Sobre o que você falou a respeito das folhinhas, né? Eu achei interessante. Um exemplo, nós assistimos, né, o Centro de Mídias. O Centro de Mídias, eles têm trazido, né, os conteúdos. As habilidades são as habilidades estruturantes. E a nossa coordenadora Viviane, a Rosângela também foi minha coordenadora, e ela tem procurado, assim, nos orientar de uma forma, assim, diferenciada. Eu comecei a ter um outro olhar depois disso, a respeito das folhinhas, como você falou, porque às vezes nós usamos, assim, por usar, não sabemos qual é a habilidade que nós vamos extrair daquilo. Então, o que eu comecei a fazer? Faz pouco tempo, né? Porque nós vamos aprendendo cada dia. Então, dentro das habilidades que tem no Centro de Mídias, o que eu posso usar dentro das atividades que eu posso buscar no Google, né? Eu vou trabalhar com construção do sistema alfabético, compreender as notações dos sistemas de escrita, segmentação, sonoro. O Aprender Sempre, ele está trabalhando isso, porém, eu tenho uma criança que ela é pré-silábica ou silábico com valor. Como é que eu posso extrair isso do Google? Uma atividade que a Marinalva ela trouxe. Então, eu estou tentando procurar compreender, fazer a leitura, qual é a habilidade que eu quero que o meu aluno ele venha a ter com esse conteúdo. E aí eu comecei a ter este olhar, e aí eu comecei a detalhar um pouco mais, procurando essas atividades no Google, procurando com mais, assim, como eu posso dizer, com mais autonomia, com mais, assim, riqueza de detalhes dentro das habilidades, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam, né? É o caminho que eu estou tentando seguir para melhorar os nossos alunos em questão à aprendizagem. Sim, sim. Não é isso, querida. É sempre pensar qual é a intenção que você tem e que procedimentos você vai ter que utilizar, que intervenções você vai ter que utilizar para que a sua intenção se concretize, para que o aluno aprenda aquilo que você estabeleceu. Sem isso, é a folhinha, como você disse, só pela folhinha, né? E a gente percebe, nossos coordenadores, que muitas às vezes usam por usar. E a questão é a gente ir pensando no que elas contribuem ou não. É muito importante quando a Mari faz esse trabalho e não dá um monte de exemplo de folhinha de atividades que a gente pode fazer. Porque depende de outra coisa, né? Da gente saber o que fazer ou não. A Carol está com a mão levantada. Carol, pode falar. Eu ia falar que o exemplo do livro da Ruth Rocha faz todo sentido, porque o menino não aprendeu a escrever Rio Bonito, enfim, ele aprendeu a escrever coisas que fazem parte da vida dele, então, o nome do bairro, o nome das coisas, e aí quando a gente pega o material didático, a gente sai um pouco do que é o horizonte da criança, né? Claro que dá para você trazer o livro para dentro do horizonte da criança, mas eu acho que na outra escola que eu trabalho, a gente trabalha muito com o projeto, e o projeto não vem de mim
vem das crianças. Então, elas querem montar um mercado. Beleza, a gente vai montar um mercado. O que tem que ter no mercado? Se elas não falam coisas que para elas não tem no mercado, aquele mercado vai ser o mercado da cabeça delas. Depois a gente vai interferindo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, só vai fazer sentido, mais que a folhinha, faz sentido se você trouxer alguma coisa da experiência da criança. E isso foge muitas vezes do livro didático, muitas vezes da folhinha, e fica muitas vezes na oralidade. Porque antes da gente ir para o escrito, a gente se comunica. E a forma de escrever é um dos canais de comunicação. Então, falar e garantir isso é mais importante, né, do que a folhinha em si. Mas sempre lembrar que é o campo semântico da criança. Tem criança que a única coisa que conhece é uma bicicleta que ganhou de uma professora, enfim, porque a situação é super, né, precária. E o que aquela palavra vai significar para ele? Muita coisa, sabe? Sim. E era isso que eu queria fazer como observação. Então, acho que o campo da oralidade na alfabetização é muito importante, e trazer coisas que sejam do repertório que as crianças tragam. Então, às vezes, é melhor a gente ser menos professor que fala e mais professor que escuta, para saber quais são as vontades, sabe? Eu estava falando dos animais do Pantanal hoje com os meus alunos, e eles estavam falando de dinossauro. Eles não queriam falar dos animais do Pantanal, eles queriam falar dos dinossauros. Por que eu não vou falar dos dinossauros, né? Dá sempre para você fazer ganchos. Não é um dia perdido, não é um dia tem conteúdo para mostrar, tem que falar para o coordenador que fez e tudo mais, mas é tão importante para eles, quando você para de falar do Pantanal, falar do dinossauro, que eles criam um vínculo muito mais forte e sabem que ali tem informação para eles. Era isso que eu queria falar. É isso mesmo, né? Até porque era isso que Paulo Freire fazia, né? Ele escutava, entendia quem eram aquelas pessoas, o repertório delas, e a partir disso ampliava os horizontes delas, né? Mari, gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para Mari, já pensem aí, a gente está se aproximando aqui ao final da fala dela. A gente passou do nosso tempo, mas não tem problema. Quem tiver pergunta aí para a Mari, ou já formula, ou já coloca no chat, ou manda para o coordenador manda para mim. A gente vai fazer o nosso intervalo após aqui a fala da Mari. Hoje, ao invés de 15 minutos, a gente vai fazer 20, que foi um momento muito importante, a gente estendeu ele, e isso é bom. Mas antes de passar aí para a Mari fazer o encerramento, e vocês já vão pensando aí perguntas, eu vou pedir algumas coisinhas para vocês. A primeira, vamos seguir... A gente vai ter uma maneira de agradecer a Mari. E qual é essa maneira que a gente vai ter de agradecer a Mari? Por esse trabalho que ela fez hoje conosco. Vai ser, primeira coisa, indo lá no canal dela, no YouTube, e se inscrevendo, ativando o sininho. Vou colocar agora no chat. Já copiem, quem puder já entra agora. Vamos ver lá, já vamos ajudar a Mari a aumentar o número de inscritos no canal dela, tá aí. Vou colocar lá no nosso grupo dos coordenadores também. Pessoal, já vamos entrando lá, se inscrevendo. Vamos ajudar, vai ser a nossa maneira de agradecer esse trabalho que a Mari fez conosco. Vou colocar também lá no nosso chat o link da página dela no Facebook. Vocês podem achar também por Marinalva Pires. Espera aí, deixa eu colocar. Aí quem quiser mandar convitinho para Mari ou seguir, vai ajudar bastante, tá aí, ó, aparecendo já as fotinhos dela lá no chat. Vou mandar lá no nosso da coordenação também. E vai ser a nossa maneira de agradecer esse trabalho que você fez conosco hoje, Mari. A gente não tem palavras para agradecer, porque é o seu trabalho, você é formadora de professoras, isso também é o seu sustento, e você se dispôs aqui a nos ajudar, né? Então, isso fala por si. Quero agradecer, quero pedir para todo mundo, nesse momento, abrir o seu microfone para a gente agradecer a Mari com uma salva de palmas, né, pelo nosso trabalho de hoje. Vamos abrir. 1, 2, 3.
Mari, com você, para a gente encerrar. Obrigada, gente, muito obrigada. Foi um prazer, uma alegria para mim estar aqui com vocês. Eu, assim, de coração mesmo, me sinto parceira aí de vocês. Eu estou na sala de aula, então a gente se identifica, né, com as dores, com as frustrações e com as alegrias também. Tá, gente? Então, eu quero muito agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, também tem lá no Instagram, tá? profa.maripires. E é isso aí, muito prazer em conhecê-los. Esse foi só o começo, né, de que vocês me conhecerem e eu conhecerem vocês. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, que a gente troca aí as figurinhas. Tá bom, gente? Muito obrigada. Imagina. Nós que agradecemos. Pessoal, Mari,